T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! E esse é o Papo Estelar, episódio YT-011. Nossa, tio Dani, 11 já, né? Todo dia, gente, todo dia não, toda vez que a gente grava a gente fala, né? Bah, já estamos no 10, já estamos no 11, caramba! Já estamos no, acho que o 13 ou 14 já tá próximo, que é o que a gente pretende entrar com as câmeras, né? Então... Bah, tô com vergonha, galera. Mas vai ficar bom, né? Esperamos que vocês gostem e tudo mais. Mas assim, galera, hoje o papo bem louco vai ser sobre o incidente da floresta Rendlesham. Essa história aí pra mim, sei lá, cara, tá no meu top 3, assim. Pior que esse é bem louco, né? É que tem muita coisa na história, parece mais um filme de ficção, assim, do que... aconteceu muita coisa durante alguns dias, assim, e tal. Foi tipo de uma luz a uma abdução a uma nave que veio do futuro, tipo, o bagulho vocês vão entender, Não, a gente vai contar que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. E quem que é você? Hoje? Eu perguntei primeiro. Que droga, não sei quem que eu sou hoje. Hoje eu sou... Ai, não sei, hoje eu sou Amanda. Hoje eu vou ficar de eu mesma. Eu também tô de boa. Nesses casos eu gosto de ficar como eu mesmo. Ser mais autêntico, né? Então eu sou a Amanda, ele é o Daniel, vocês já conhecem e tal. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, né? No Spotify, seguir aí no Instagram, Papo.Estelar. Isso aí, segue a gente, toca o sininho lá e essas fitas aí. Beleza? Pode pá. Então, Amandinha, como é que começou a história? Então, a gente vai contar aqui pra vocês essa coisa toda e foi assim. Era uma vez? Não, mentira. Não, assim, é que essa história é muito doida, porque apesar dela ser amplamente discutida na Inglaterra, esse incidente na floresta Rendlesham, que aconteceu em dezembro de 1980, né? Pode, na minha opinião, né? Potencialmente poderia ser o avistamento e o contato com o OVNI, assim, mais bizarro, assim, que aconteceu, assim, em questão de quantidade de coisas que ocorreram, né? Porque foram vários que foram abduzidos. Tipo, ele tem tanta importância pra mim quanto o Roswell. O caso de Roswell, pra mim, ele bate de frente, assim, com a importância, assim. E pra mim também ele é mais interessante do que o de Roswell. Aliás, a gente vai fazer um programa sobre o Roswell. Sim. A gente já vai estar nas câmeras já daí, então. Né? Mas e aí, Amandinha, como é que aconteceu? Então, galera, segundo relatos, né, esse encontro, ele aconteceu em Suffolk, na Inglaterra, entre as bases da Força Aérea Americana de Woodbridge e Bentwaters. Os soldados que trabalhavam lá na época, eles alegam ter visto, assim, testemunhado um objeto não identificado e totalmente inusitado. Então, o relato ele se passa durante 3 dias. Isso aconteceu no dia 26, 27 e 28 de dezembro de 1980. Tá quase fazendo aniversário aí, né? Tá, o episódio vai ao ar segundo é dia 27? Isso, verdade. Aí, nossa, ó. real. Aí, ó, na data do aniversário. Pegou bem. Eu Legal, pensei em gente. tudo isso. Mó cagado. Caguei. Mas e aí, conta como é que foi. Então, vamos começar pelo começo, o dia 26. Vamos começar pelo começo. Dia 26 de dezembro de 1980. Era cerca de 3 horas da manhã do dia 26, quando o tenente-coronel Charles Holt escrevia seu memorando ao Ministério da Defesa do Reino Unido. E 2 patrulheiros que passavam perto do portão leste da Força Aérea Real disseram que viram luzes na floresta.
Então, seriam eles o sargento Jim Peniston e o soldado de primeira classe John Burroughs. Logo após eles terem visto essas luzes e tal, eles ficaram, tipo, com medo, assim, de algo estar comprometendo a segurança dessas bases, né, que existiam ali próximas. Então, eles pediram permissão para ir lá checar o que estava acontecendo, o que era aquilo e tudo mais, porque eles pensaram que era alguma nave que tinha sido abatida. Sim. A primeira preocupação dos caras, né, tipo, é com a segurança ali mesmo, tudo. Era entre duas bases, então, tipo, se alguma coisa acontecesse ali e passasse por debaixo do radar deles, era uma incompetência sem tamanho, grandona. né? E foi então que o chefe encarregado deu a liberação para os caras irem lá e investigar o que estava acontecendo, né? Bora lá. Bora lá, vamos ver essa fita aí. E quando eles chegaram lá, eles relataram ter encontrado um estranho objeto brilhante em forma triangular. E, segundo eles, né, a nave tinha 3 pernas e cerca de 3 metros de diâmetro por Entre 2... as pernas, né? E por 2 metros de altura. E o Halt disse que essa coisa, assim, iluminou toda a floresta com uma luz branca. Mas que o objeto tinha uma luz vermelha também, que ficava pulsando, em cima de uma fileira de luzes azuis. Em cima, né, no caso, essa luz vermelha tava. E embaixo tinha uma fileira de luzes azuis. E esse objeto parecia ficar flutuando, assim, ou meio que tá apoiado sobre pernas, assim. Eles não conseguiram distinguir ali real o que estava acontecendo. E quando os 3 rapazes estavam se aproximando do objeto, ele vazou, assim, pelo meio das árvores e sumiu, né, na neblina. E nesse momento, os animais que tinham ali numa fazenda próxima também do local ficaram, tipo, muito agitados, assim, bem doido o troço mesmo. Tinha até um farol perto da floresta, né? E as pessoas mais céticas dizem que pode ter saído de lá a tal explicação da luz que eles viram e foram investigar, né? Sim. E só que, tipo, primeiro que farol não se mexe. Não teria como a luz tá tão, assim, se mexendo se fosse do farol mesmo, né? Pelo que eles relatam ali, não faz nem sentido, né? Mas é aquela coisa, a galera sempre tenta achar algo que seja plausível, assim, né? Que faça... Não, sim, claro, a gente sempre tenta procurar as coisas do modo mais racional que a gente conhece, não só né? acreditar, era um OVNI, meu Deus. Tipo, você tenta pensar de onde pode ter vindo aquilo, assim, fisicamente mesmo, com o que seria possível. Você já viu a densidade que é uma floresta? Como que vai enxergar através de uma floresta? É que nas fotos a gente tem uma ideia, mas é mais ou menos é uma área bem grande, não vou falar números porque eu realmente não lembro, mas eles mostraram a visão de cima, mostrando os pontos num vídeo que eu vi, e a floresta era relativamente densa, não dava pra enxergar nada. O farol, ele era mais alto que as árvores, ou mais baixo? Ficava na mesma altura? Então, eu acho que, se eu não me engano, um dos quartéis, que foi de onde eles saíram, era um pouco mais baixo, como se fosse uma subida, e o farol ficava em cima do morro, né? Só que mesmo assim, eles estão muito mais embaixo, eles vão conseguir basicamente ver só a floresta, porque depende muito da altura das árvores e quão perto eles estão da floresta, né? Pois se é uma mata muito fechada, assim, alguma coisa... Segundo relatos, não sei. E na foto parecia ser algo, tipo, bem extenso, mas, né? Assim, o que importa é que o dia 26 acabou e tá todo mundo vivo. Todo mundo bem. Lá. E o dia 27, o que aconteceu? No dia 27, o dia 27, não muita coisa. O dia 27 foi tranquilo. Foi mais tranquilo, ó. Tipo, umas horas depois de passar da meia-noite, né, que seria então dia 27 de dezembro, a nave foi avistada novamente, perto do portão dos fundos da base e novamente desapareceu. Só que, a partir daí, foi que o bagulho começou a pegar, né? No dia 28. No dia 28, cara... As autoridades voltaram ao lugar, né, que teria ocorrido o pouso da nave e notaram 3 depressões na região onde a nave havia sido encontrada. Tem até fotos, inclusive, se não me engano... A gente viu, né, bastante no documentário, né, num dos que a gente viu tinha bastante imagem ali e tal. Isso é uma coisa que nos próximos a gente vai poder trazer pra vocês também, imagens e tudo mais, que fica mais dinâmica, assim, a coisa. Quem sabe? Quem sabe? E daí o Halt aparece até numa dessas fotos com esses bastões assim no chão, indicando onde que estavam as pernas ali. O apoio das pernas da nave, né?
E depois deles confirmarem que as impressões no solo com 1,5 metro de profundidade, ou seja, ela entrou bem fundo essas pernas, né? E 2 metros de diâmetro, ou se não me engano, 2 ou 3, era a distância entre as pernas. Então, tipo, não era uma nave muito grande, eu acredito, né? Até porque depois eles falam mais, assim, daí a gente vai ter uma noção também de como que elas pareciam, assim, porque eles foram perto da nave. Eles foram bem pertinho do negócio. Bem pertinho, né? Então, os soldados, eles realizaram um teste de radiação. Descobriram que na leitura estava demonstrando que havia exposição à radiação ionizante. E foram registrados, os picos dessas leituras foram registrados nas 3 partes onde o triângulo juntava as 3 pernas no solo. Então foi bem no centro. Então, de novo, a gente entra naquela ideia de que eles utilizam algum tipo de motor iônico, ou até mesmo, que nem a gente estava falando sobre magnetismo e... sim. Tipo, bem existem, central ali na nave. Eu acho que existem várias formas, vários tipos, né? É sempre... Mas é bem interessante, né? Então o Halt registrou tudo isso em um gravador de fita cassete, né? Que naquela época não tinha DVD nem Blu-ray. Não tinha. Então, se vocês procurarem Halt Tape, né, que ele gravou, ela foi divulgada em 84 pelo comandante da base, Coronel Sam Morgan, né? E nela não há só as leituras de radiação na floresta, como também um novo registro de aparições de luzes bizarras naquela mesma noite. Então tem mais coisa ainda. E tem também um áudio do dia 27, né, de conversas entre esses militares que estão ali na área, né? Inclusive esse áudio tá aí pela internet. E foi confirmado mesmo ser a voz do Coronel Halt. É um áudio de 18 minutos, tipo, é um áudio bem extenso, assim, né? Contando, assim, e tudo mais. Ele explicando tudo o que aconteceu no dia 27. E o Jim Peniston, que fazia a cobertura aérea, falou que aquilo era muito estranho. E ele via essas luzes no céu enquanto ele estava sobrevoando o local e ao mesmo tempo estava detectando ali fontes de calor em uma área próxima. E que o objeto em questão, assim, parecia um olho. Cara, imagina que cabuloso você vê de cima, assim, tipo, ver um olhão e tal. Você vai pensar, meu Deus, o que é isso? Da onde que tá vindo isso? Não tem como... Mas sabe que não é só ele que relatou isso aí. Eu acho que eu já vi algum outro relato que a gente leu. Que mais pessoas, né, falaram ter visto esse shape, assim, né, meio esquisito. Parece um olho, assim, e tal. E também acho que depende muito de qual raça, qual civilização a gente tá ali, falando, né? Porque cada uma vai meio que aparecer de alguma maneira, vai se mostrar ali de alguma maneira, o shape da nave, tudo, não sei, né? Mas acho que elas mudam também, né? E nesse caso daí que seria uma luz branca, bem forte, e que essa luz estava assim, próxima da nave que estava no céu. E que o centro dessa suposta nave era escuro, que parecia tipo ser um olho ali mesmo e a pupila. E que ele tinha a sensação de que o troço até piscava. Aí, do nada, um laser foi lá, atingiu o solo. Sei lá, mais ou menos uns 3 metros de distância, né? Onde o Halt e o Burroughs e a Bustanza estavam naquela noite. Eles não sabiam o que fazer, porque eles não sabiam se esse laser era uma ameaça ou não, se era um sinal, uma tentativa de comunicação. E, sei lá, todos os envolvidos, assim, relatam que eles estavam tendo problemas, assim, com os rádios, que não conseguiam se comunicar, tinha problema no sinal e tudo mais. E que esse objeto que sobrevoava a região, ele estava mudando de forma e cor constantemente. Então, tipo, ele ficava mudando ali e tal, uma hora tava de um jeito, hora de outro. Os caras não conseguiam entender mesmo o que tava rolando ali, né? No caso, o Jim Peniston, que ele tava fazendo a cobertura aérea do local, ele basicamente falou que tava vendo um olho que soltou um laserzinho. Um raiozinho. E esse laserzinho foi a mais ou menos uns 3 quilômetros de distância de onde ele tava no céu e que atingiu o local onde 3 outros que estavam verificando a situação estavam ali. Então ela se teletransportou, um olho soltou um laser
e ele se teletransportou pra frente dos caras que estavam lá na floresta fazendo a parte terrestre. Meu, se coloca no lugar dessas pessoas, assim, imagina você estando lá, presencial, vendo um troço desse, vai falar, meu, eu tô muito louco. Sem chance. Não. Ou o não. indivíduo se borra ali nas calças, ou desmaia, ou aguenta num osso, igual esses caras aqui, né? Eu acho que... Esses caras são treinados, acho que pra, sei lá, passar por Pra esse isso, tipo não. de coisa. Pra isso não, com certeza. Meu Deus. Mas então, o John Burroughs, né, em uma sessão de hipnose, ele até conta que o Coronel Halt se comportava como se ele soubesse de algo, como se ele tivesse... se algo tivesse falando pra ele e ele transmitindo a mensagem pro Burroughs e pro Bustanza, né, que estavam com ele, pra se aproximar da nave. Então seria como se fosse uma mensagem que eles mandaram, tipo, meu, vem. Vai, o cara, vai lá, vai ver o que tá acontecendo. Vamos, né? Então, tipo, porém, o Halt não se lembra direito desses fatos. Foi quando um coronel que eles não conheciam apareceu na floresta, na direção em que a nave estava e falou, vamos lá. Mas que coronel é esse? Tipo, o cara chegou do nada ali, alguém que eles não sabiam quem que era. Calma. Ai, meu Deus, E o que nervosa. aconteceu? Os 3 soldados caíram como patinhos. Eles caíram. Eles caíram, né? Os 3 soldados caminharam em direção à nave, seguindo esse coronel, e eles escrevem como alguém que se assemelha a um Mexico-americano. Mexican Né? American. E lá dentro estavam 3 luzes azuis, que ele falou que se comunicavam com eles dizendo, venham a mim. E que essas luzes eram a forma de vida naquela nave. Meu Deus, cara. Então, tipo, alguma luz se materializou de uma forma de um coronel e falou pra Conseguiu eles... se comunicar ali com ele. E falou, tipo, vem. Vem, tá quentinho. Entendeu? Só que, aí o que aconteceu? Ele chegou lá, era 3 luzes. Sim. Né? Só Doideira, né, cara? Só que esses fatos que eu falei, eles só foram lembrados após 4 anos. Porque eles já tinham notado que tinha um lapso de tempo entre as ações e o que uns lembram e outros não. Porém, outros envolvidos se lembram apenas fazendo a hipnose com regressão. A gente até viu, né, no documentário lá. Nossa, é chocante, assim, você vê o cara lá na sessão, assim. Nossa, ele se tremendo, assim, no sofá, tipo, falando, não, meu Deus, tá vindo, não sei o quê. Nossa, é bem cabuloso mesmo. E tipo, foi aí que Burroughs e Halt descobriram que, na realidade, eles tinham sido abduzidos. Foram 4 anos depois que eles decidiram fazer uma regressão. Isso é muito insano, assim, porque, tipo, é que eu acho que depende de caso pra caso, mas por que as pessoas não se lembram? Talvez elas não devam se lembrar durante um certo período de tempo, pra, tipo, não afetar a vida delas, eu acho assim, que não, também. tem alien que não faz questão que as pessoas se lembrem e tem aliens que fazem. Eu acho que depende também da pessoa que eles estão abduzindo. Pois é, cara, sei Grau lá. evolutivo, de espiritual, sei lá. Coisa que a gente não sabe ainda, né? Ainda. E o Burroughs também relata que ao entrar na nave, tinha em torno de 20 luzes dentro dessa nave e que elas meio que estavam assustando ele, assim, e não estavam deixando ele se mexer. Ele relata ali que ele não compreendeu muito bem o que elas queriam, mas que elas simplesmente não deixavam ele se mexer. E que no meio da nave tinha um buraco. E que ele também não sabia o que tinha nesse buraco. Portal. Tipo, pode ser qualquer coisa. Pode ser o despejador de lixo deles Pode ser, ali também. pode ser. A patente dos caras, o triturador de humanos, Exatamente. Triturador. Eu pensei em vegetais, você que pensou em humanos. Eu tô brincando, gente. Eles não fazem isso com os humanos. É que a gente sabe. É que a gente sabe. Não, gente, o intuito não é vocês ficarem com medo. A gente tá brincando, A gente tá tá bom? brincando, gente. E enquanto isso, a equipe que tava do outro lado da floresta tava se comunicando com a base, né? E ao enxergar, assim, a nave, tipo, eles falaram que a nave ficou ali pelo menos umas 2 horas parada, né? Planando ali sobre o chão. E próximo de onde a outra equipe tava. E ao se comunicar com a base pelo rádio, os responsáveis ali pela comunicação só falavam que tava tudo sob controle, e era pra eles manterem a posição, que a princípio ali tava tudo bem. Então, ou seja, os caras que estavam na floresta, os 3, né, Bustanza, Burroughs e o Halt, que estavam lá, eles
foi, tipo, muito rápido, eles nem lembram direito. Para as equipes que estavam mais longe observando a nave, ficou 2 horas. Ah, que loucura, né? Tipo, até a percepção, assim, de tempo, que nem a gente já falou em outros episódios, assim, é muito alterada, né? E depois que ele... Porque entrou só um deles entrou, né? Que foi, se não me engano, foi o Burroughs que entrou. E daí, a questão é que ao mesmo tempo que isso acontecia, o Coronel Halt tinha ficado de fora da nave junto com a Sargento Bastanza. Na verdade, Entendeu? eu acho que pelo que conta, que é o Burroughs e o Halt que tinham descoberto que eles tinham sido abduzidos, né? Foram 2 pessoas. Não, sim, mas eu digo, que se lembra de estar dentro da nave, esse é o relato do Burroughs. Ah, entendi. Entendeu? E o Halt ficou pra fora, ele não entrou no relato dele. O relato dele foi outro, né? E até a sargento Adrian Bastanza, após esses fatos, ela se afastou do serviço militar, né? Nunca fez uma sessão de hipnose ou regressão pra saber o que realmente aconteceu com ela. Porém, Halt se lembra precisamente o que aconteceu com ele enquanto Burroughs estava dentro da nave. Então, somente a Burroughs entrou. lá, ela não quis nem saber, né? Eu acho que deve ter afetado tanto. É que é diferente de pessoa pra pessoa, né? Se nós dois aqui for abduzido, pra mim pode ser um troço horrível, pra vocês pode ficar de boa. Tipo, às vezes eu posso querer, não quero nem ter que passar por isso de novo e tal, lembrar. A gente não sabe como que é a cabeça das pessoas depois de um, tipo, entre aspas, assim, trauma desse, né? Porque às vezes a gente é abduzido e os caras sugam nosso sêmen, então... a gente pode até ficar vesgo aí depois. Fica vesgo, né? Pra quem não entendeu, Cristo. tem uns relatos aí que diz que quem transa quer ter fica vesgo. Vamos resumir assim. Tá louco. Né? Mas então, o Halt descreveu, né, que a nave como parecendo assim ser metálica, mas mais como um vidro do que metal, assim, tipo bem cromo talvez, né? E que tinha um formato triangular. E que também era diferente da que eles viram no dia 26 e no dia 27. Porém, como ela mudava de forma, ele não tem como provar que era a mesma nave. Ele até desenhou num bloquinho de nota a nave e tal, assim. Mas ele não... Tipo, não tem como afirmar, né? Porque se ele vê o troço mudando de forma na frente dele ali, tipo, pode ser que seja, mas pode ser que seja outra coisa também, né? Até um biscoito de coco voando que ninguém ia saber. Aquele biscoitinho redondinho, assim, furadinho no meio, sabe? Com mel. Esse aí mesmo. Rosca de calda. Rosca de calda. Era uma rosca de calda no outro dia. Era uma rosca de calda. Né? Então, bom, vamos lá, né? O Halt, então, ele tocou na nave e falou que sentiu como se fosse um download telepático de 0 e 1s. De novo, a gente... Só os numerozinhos, assim, né? De novo, a gente tá descrevendo o filme Lucy. O Lucy. O cara virou um pendrive, né? Então ficou aparecendo ali esses números ficaram aparecendo na vista dele. E que esse código binário não saiu da mente dele até ele anotar os números. Cara, tipo, sei lá, é que a mesma coisa você ficar olhando pra uma luz, pro sol, assim, depois fica aquele buraco, assim, na tua visão, tipo, ele ficou enxergando isso. E até ele anotar, até ele passar tudo pro papel ali, ele teve que passar certinho, número por número, e são várias páginas, né? A gente viu no documentário, são não sei quantas páginas lá que ele anotou de 0 e 1, e, tipo, aquilo era uma mensagem, né? Sim. E... alguns anos depois que o Halt mostrou esse código binário, né, para o Michael Reed, que é um astrônomo em PhD que construía telescópios na Universidade de Arizona, e eles utilizando a leitura de códigos binário ASCII, que também é conhecida como ASCII, de 7 e 8 bits, já viu aquela tipo Matrix. Aqueles códigozinhos. E elas são agrupadas em 7 ou 8 números por vez, né, que formam uma letra ou um número, né? E ele acabou traduzindo o seguinte... São 4 folhas, né? Na primeira folha estava escrito Exploração da Humanidade 333, entre aspas, né? E 8.100 ao lado. Na segunda folha estava escrito uma latitude, uma longitude, né? A latitude de 52, 0942532, e a longitude de 1,31,31,269. E na terceira folha estava escrito Contínuo para o Avanço Planetário.
E na quarta folha... Bah, era Tá bastante coisa. tá escrito quarta coordenada contínua antes. Quarta coordenada contínua antes. Mas o que será que isso significa? Bah, eu assim, ó, não sei. Eu posso explicar? Fala aí. Então, durante a hipnose, Halt disse que fez contatos com uma consciência que ele explicou assim pra ele que era a nave, Aham. né? E que na realidade ela não era tripulada, mas sim controlada remotamente. E que ela vinha do futuro, do ano 8100. Exatamente. Então os códigos binários seriam informação do ano 8100. Um número de série, 333. Local de origem, latitude, longitude e o que ela fazia. Que era o contínuo para o avanço planetário, né? E se o objeto viajava para o futuro ou o passado, que seria a quarta coordenada contínua antes. Então, no caso, voltando na primeira folha, ele está falando que é uma exploração da humanidade nave 333, do ano 8100, e daí ele mostra a latitude e a longitude da onde ela veio ou para onde ela vai, a gente não sabe, né? E o motivo para ela estar lá é contínuo para o avanço planetário, né? E a quarta folha fala quarta coordenada contínua antes. Que significa que a quarta coordenada é uma coisa que a gente não tem. A gente tem a coordenada de latitude, longitude, a gente não tem de futuro e passado. Então, e isso, no caso, seria uma contínua antes, que ela viajaria para o passado e ficaria continuamente até eles... Nossa, que maluquice, né? Meu Deus do céu. E isso também se confirmaria porque durante a hipnose e o contato que o Halt teria feito com esses seres, ele diz que fez perguntas e uma delas seria porque eles não viajavam para o futuro. E um desses seres ali falou que viajar para o passado consumiria muito menos energia do que para o futuro. Então ele perguntou por que eles viajaram para um passado tão distante. Porque, tipo, né, do ano 8100 para 1980, tipo, é muito assim, né? É bastante. E daí diz que esse ser respondeu que quanto mais no passado eles viajam, menos eles alteram a linha do tempo, tendo menos risco. Então, logo, né, em seguida ele perguntou o que eles estavam querendo ali. E, novamente, esse ser respondeu dizendo que eles precisavam da genética do passado. E ele descreve algo como cromossomo ou DNA. Ele também teria perguntado, né, quanto tempo essas naves conseguiam voltar no passado, e eles responderam que de 40 a 50 mil anos no passado. Então tipo, isso estava certo, os alienígenas do passado. Você vê como é doido, né? Às vezes a gente tira sarro até, quando não sabe, tipo, essas histórias de doido e tudo mais. Mas, pô, vai que... E é isso mesmo, entendeu? Eu acho mais legal acreditar do que não acreditar. Se não acreditar, não tem graça. Exato, tipo... né? Sei lá. Então, mas e as coordenadas, né? O que elas falam, né? Sim, parece que esse ser, né, ele também tinha dito que a situação da humanidade nesse ano, nessa época, é de preocupação e que esse foi o último recurso para tentar contornar uma situação que não ia nada bem. Que no caso seria questão tipo de bomba nuclear, assim, né? Guerra. Não sei, porque tem a ver com o DNA, talvez alguma coisa tava no DNA dos humanos estava faltando, ou a gente parou de produzir algo que a gente precisa por algum motivo, e as pessoas do passado tinham em abundância. Pode ser que sim, Pode ser. Pode ser bastante coisa, né? Mas nesse caso específico, né? De cromossomos e DNA e tal. Pode ser que os caras comeram um pudim estragado e... e vieram pegar nossa flora intestinal aqui, porque a deles não estavam mais aguentando. Aí, pode ser. Né? Mas, e as coordenadas, né? Que eu tava falando, né? As coordenadas, elas apontam para 2 possíveis locais. Um seria em Woodbridge, na Inglaterra, ou um outro lugar chamado High Brazil, uma ilha perto da costa da Irlanda, que se encontrava no mapa no ano de 1570. E o mais legal dessa ilha é que, tipo, tem diversos relatos, assim, da época de 1872, mais ou menos, por aí, que as pessoas que navegavam por aquela área viam a ilha desaparecer e aparecer de novo diante dos olhos, assim. Então, pode ser que eles tenham enviado essa nave
bem antes dos dias de hoje, e ela torna essa ilha invisível, ou algo assim, sei lá, ou serve como base para largar essas informações assim do passado, para eles poderem meio que acessar esse material genético ou qualquer outro tipo, assim, vindo do futuro, assim, sabe? Também Então, pode ser um lugar onde, por exemplo, eles sabem que eles vão deixar a nave 1000 anos aqui. Então lá é o local de partida e o da linha de chegada. Por ser um lugar talvez mais afastado e que eles podem afundar ali, tipo, eu vou colocar coisa aqui, mas vou afundar essa Onde ilha pra eles vocês não conseguem terem acesso. Não acho que é afundar, eu acho que eles só fazem ela aparecer e desaparecer. Assim, se eu acreditar em 100% do que essa história conta. Do que essa história conta. Eu tô indo, eu tô deixando a vida me levar. A vida leva eu, né? Exatamente. Mas, né, pode não ser nada disso. Mas essa história da ilha, ela é muito interessante, porque não é só esse caso. Teve um caso de uma navegação, se não me engano, na época, onde o marinheiro, né, que teria passado por essa ilha, ele passou pela ilha e viu ela desaparecer, voltou, contou para as pessoas, e quando eles chegaram lá, a ilha estava lá. E não estava mais desaparecida. Só que durante essa passagem, dessa segunda vez que o capitão levou essa... Eu acho que era até a família dele lá. Ela desapareceu de novo na frente de todo mundo. Aí, tipo, não tem como a pessoa não acreditar, né? Falar, não, você tá viajandão. Acho que é a ilha do Peter Pan, mano. Do Peter Pan. Né? E o Howard também teria guardado outras muitas localidades nessa linha de código que ele tinha escrito, né? Por medo de não saber se isso poderia alterar ou não. Algo que a gente depende, talvez, no futuro, né? Vi na imagem também que tinha outras 7 localizações e a frase origem ano 8100. E também olhos dos seus olhos. Será que poderia ser uma referência ao nosso terceiro olho e tudo mais? Pois olhos eu acho... dos seus olhos. É como se fosse... Estamos do futuro olhando por vocês para que vocês possam olhar. Porque se a gente não fizer, vocês não vão poder ver. Vocês por si só não vão poder. Porque a gente passou por isso e não quer ajeitar a linha temporal de uma maneira... Ok, legal ali que fique... o ser humano não sofra tanto. Sim. Nós mesmos fazendo isso. É a Guerra do Amanhã, é aquele filme. A Guerra do Amanhã é gente do futuro, rapaz. Né? Mas tem essas localizações que ele anotou, né? Alguns anos depois, porque ele não liberou todas as localizações. E essas localizações, elas caíam em lugares como as outras que ele também tinha anotado, né? Como a Grande Pirâmide do Egito, as Ilhas Nazca no Peru, aquele Taishan Queen na China, né? E o Templo de Apolo na Grécia, entre outros. Então, tipo, todos esses locais meio históricos que a gente tem, que a gente acredita que possa haver algum tipo de poder, mãozinha, assim, de vibração, ou alguma coisa, foram listados nos códigos binários talvez por ser ponto de referência que exista no ano 8100. Pode ser que sim, né? E exista aqui, são tipo um ponto em comum. Sim. Eles de alguma maneira preservaram, né? Sim. E foi mais ou menos assim. Então, após, né, tudo isso, né, e saber dessa história, aconteceu já passou-se alguns anos, e ele já fez a regressão, já se cagou nas calças. E ele foi chamado na base, né? A mesma... Onde aconteceu toda essa história, né? Mesmo já estando fora do serviço militar. Onde ele foi interrogado por pessoas que acreditavam nele e que falaram a ele que isso que ele viu já é conhecido de militares há muitos anos. Então, tipo, a gente vê que nada novo assim mesmo, né? Porque é uma coisa que... em vários, assim, documentários, relatos, tudo, tipo, o pessoal sempre fala, já é coisa que a gente sabe. São coisas que a gente já viu no passado, não sei o quê. Mas, ó... não falem nada. Etinho. Exatamente, né? E que era de suma importância que o mínimo de pessoas soubessem disso. Tanto que essa história, né, ela tentou ser abafada pela então primeira-ministra na época, né, Margaret Thatcher, que teria dito para os envolvidos: vocês precisam ajeitar essas histórias de vocês aí e não contem isso ao povo.
Mais uma vez, escondendo tudo do povo, olha aí. Mas assim, eu até entendo porque... Não, nisso é que eu também consigo entender pela comoção geral que essa história poderia causar, né? Trazer, assim, pro pessoal. Ia ser uma loucura, né? Completa. E não só isso. Talvez até para não ter alguma alteração drástica na linha do tempo. Então, tipo, se todo mundo soubesse, talvez houvesse uma alteração. Sim, uma mudança, né? Muito grande. Talvez a gente não soube até, tipo, os dias de hoje, assim, entre aspas, porque poderia realmente ter algum tipo de alteração. Talvez a gente precisasse ficar meio com os olhos tapados até agora por conta de algo que poderia acontecer que fosse ruim, assim, pra... sei lá, pro resto da história do que há por vir, assim, ainda. Sim, claro. Mas, né, azar, eu tô contando aqui, se amanhã o mundo virar pipoca, porque alguém soube dessa história virar pipoca pela gente, a culpa é nossa, é isso aí, azar. E a gente que vai se lascar lá no Divino depois, né? Não gostou, dá em mim. Né, não tem o que fazer. E em 2011, né, o Burroughs teria ficado muito doente, com problemas no coração, aparentemente sem nenhuma circunstância. Foi então que um agente da CIA teria entrado em contato com o hospital para explicar para os doutores o que teria acontecido com Burroughs. Pois eles sabiam que esse tipo de OVNI, que é esse OVNI do futuro, eles emitem uma frequência de terahertz que danificam tecidos humanos. O bagulho é forte, né? O negócio é movido a radiação, provavelmente. Né? E que eles podem deteriorar os tecidos do coração também, né? Se exposto com muita proximidade ou por muito tempo. Que é o caso dele, né? No caso. Ele falou que tinha 20 luz, então ele estava sendo escaneado, umas 50 mil máquinas de scanner ao mesmo tempo, cara, é de muito radiação. assim para um mero ser humano. E estavam bem próximos, então, né, quando ele foi abduzido, essas luzes, que quando ele relatou, né, então aí fizeram uma cirurgia, um tratamento específico, né, tipo uma químio, eu acho, tal, e ele foi salvo, então... Mas se o pessoal não tivesse falado no hospital pelo que ele passou, talvez essa exposição dos terahertz, ali, frequência terahertz e tudo mais, tipo, talvez o cara tivesse morrido mesmo, porque iam fazer algum outro tipo de tratamento que não tinha muito a ver, porque os caras realmente não sabiam, né, desconheciam, né? Eu acho muito doido isso aí, mas eu acho mais doido, sim. Eu queria saber, porque parece que tem um elo perdido nessa história, que é a Abastanza, né? Ela não quis ela fazer não quis falar, não quis fazer hipnose nem regressão, o que me leva a crer que talvez ela tenha sido coagida, né? Tipo, seguinte, não faz, cara, não faz. O governo chegou e falou, já tem pano demais aqui pra manga, não precisamos de mais uma, então fica caladinha. Eu vou te falar os teus direitos, tem direito de ficar caladinha. Basicamente, mas não, ela foi... Eu acho que ela foi medo mesmo. O trauma, assim, deve ter sido muito grande, né? Ela saiu das Forças Armadas logo depois, né? Sim. Então, tipo, resumindo, apareceu uma navinha, aí os bichos ficaram triangulinho no céu. Triangulinho, os bichos ficaram doidos, aí passou um dia, eles viram mais, acharam que era o farol, foi lá, pum, apareceu no céu. Aquele olhinho, bim, bim, bim. Bim, bim, bim. O barulhinho dele piscando é bim, olhinho bim, dele bim. piscando é bim, bim, bim. Soltou o laser no chão, abduziu os 3 que estavam na floresta. Estavam marcando ali. Aí cada um teve uma experiência diferente, um virou o Matrix, o outro foi no encontro dos vagalumes, e a outra a gente não sabe o que aconteceu. Enquanto isso, os caras tentando bater um rádio. Sem comunicação sem nenhuma. resposta, né? Aquela gravação, está tudo sob controle, dos extraterrestres falando, Eles né? se passando ali pelo... Exatamente. E daí eles tiveram, né? Perderam esse lapso de tempo. Engraçado que em nenhum momento da história eles contam... Depois que eles despertaram, ou que eles, tipo, passou isso, o que aconteceu? Eu noto muito isso em relatos. Tipo, a história parece Não que tem falta fim. sempre alguma coisa ali, né? Não tem, tipo, bom, daí a gente foi pra casa... Juntamos nossas coisas, fomos pra casa. Não tem esse tipo de informação, às vezes, né? Eu acho que eu não sei qual que é o tempo que tem depois, mas eu acho que depois que você é abduzido, você tem um lapso de tempo ali onde você ainda não lembra nada. Que você fica meio à toa, assim, meio aéreo, porque não sabe realmente. Tá meio atordoado, eu acho. A pessoa tá desorientada, não tem... É que nem não vem nada. Eles falam que... Esse aí eu já não sei, né? Mas eles falam que tem aquele MJ-12, que é o de controle de mente, que talvez eles usem isso pra controlar tua mente pra bloquear a lembrança. Sim.
né? Isso se tratando, a gente acreditando que existe uma nave que veio do futuro, né? Então, é assim, se a gente pular todas as barreiras, né, das coisas assim que a gente vê e escuta, ainda é uma história complexa, assim, é muita excêntrica, informação. né? Uhum. Então a gente sempre tem que tomar cuidado aí pra... Usar o filtrinho, né? usa um filtro, mas assim, cara, é que é foda, é porque a gente falando, a gente não consegue também, às vezes, passar por como se fosse por vídeo, né? Porque, cara, a gente viu as sessões Da regressão lá, da hipnose do cara do Burroughs, e ele se assusta, e ele pula, e ele treme, e fala, uou, sabe? Tipo, eu sei que às vezes pode ser até fingimento do cara e tal, mas tipo, você olhando ali, parece uma coisa genuína, assim. Mas a gente não pode colocar a mão no fogo, falar que não, nossa, ele está passando por aquilo mesmo. É o que transparece ali pra gente, né, no momento. Agora, se é verdade, não sabemos. Vai que botaram salitro na comida dele. Aí ele ficou meio malzão. Eles ficaram doidão. Salitro não dá, cara, tá louco. Né? Mas, gente, é isso. A gente agora tá começando a fazer com menos tempo, porque vai ter a inclusão do vídeo. A gente vai encurtar aí um pouquinho. Então a gente vai dar uma enxugada e mais direto ao ponto nos episódios, assim, também. Eu acho que muita gente, 1 hora é bem maçante. Mas assim, também deixem nos comentários gosta, né? o que vocês curtem, assim, se é uma coisa mais longa ou tipo uma coisa mais objetiva e tal, vão deixando aí pra gente poder ir se ajustando também, né? Porque com o vídeo vai ficar também tanto conteúdo assim pra ficar vendo que 1 hora eu acho... talvez é meio demais mesmo, né? 1 hora é 1 hora, né? 1 hora... assim, 1 hora, 1 hora é 60 minutos, 60 velho. minutos, cara, é bastante tempo. Mas, né? Então, Amandinha, o que a gente vai falar no próximo episódio? Assim, ó, como sempre, galera, o próximo episódio vai ser bem louco. Vai ser sobre poderes psíquicos, gente. Nossa, adoro X-Men. Cara, não, sério, esse assunto é maneiro. Putz, a gente só aborda coisa massa, né, cara? Esses nossos papos são... na nossa cabeça não sei. Pra gente é legal, né? Pra gente é massa. E pra vocês? Conta aí, gente, vocês estão gostando? Gente, pra quem escutou o vídeo até o final, parabéns. Fica aqui a nossa gratidão, nossos parabéns. Né? Obrigado pela força. E se você está escutando no Spotify, vai ter o link pro YouTube para você se inscrever. E se você está escutando no YouTube, vai ter um link pro Spotify para você seguir, juntamente com o Instagram. Exato. E se vocês não se inscreverem no canal, a gente vai pagar uma passagem para vocês pra Floresta Rendlesham e vai ir lá e te dar 5 socos na cara dessa vez. A gente vai viajar com vocês só pra poder bater em vocês, A gente entendeu? vai pagar uma viagem para um ser humano para ir para Inglaterra para dar onde aconteceu esse caso bem louco, para dar 5 socos na cara. Isso é uma obra de arte, isso deveria ser pintado e moldurado. Fazer uma NFT. Vamos fazer uma NFT disso. Então, gente, muito obrigado. Pode crer, galerinha. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Muitas graças pela difícil. atenção, né? A gente tem que agradecer sempre aí, cara. Então, gente, vou apertar meu cinto. Como que é teu cinto agora? Flip-flop. O meu é... Plaplum. Então, gente, valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Zoom.